Há uma figura na história do cristianismo que, à primeira vista, parece secundária, quase invisível. Não foi um dos 12, não caminhou com Jesus durante o seu ministério público, não fazia parte do grupo íntimo que ouvia cada parábola de perto e, ainda assim, acabou escrevendo o relato mais antigo que temos sobre a vida de Cristo. O nome dele é São Marcos e hoje, na sua festa litúrgica, vamos descobrir algo que poucos têm coragem de dizer com clareza. A história de Marcos não é a de um herói perfeito, é a história de alguém que falhou, desapareceu e voltou. Mas, acima de tudo, é a história de como Deus escreve certo até mesmo em linhas tortas. Porque existem 6 verdades sobre Marcos que, se você compreender, vão mudar completamente a forma como você lê o Evangelho. A primeira verdade começa com um paradoxo. Como é possível que alguém que não foi apóstolo tenha escrito o primeiro Evangelho? Para entender isso, precisamos voltar ao coração da igreja primitiva. O nome completo de Marcos era João Marcos. Ele aparece pela primeira vez no livro de Atos, os Atos dos Apóstolos. Segundo a tradição, sua mãe tinha uma casa em Jerusalém e muitos estudiosos acreditam que essa casa pode ter sido um ponto de encontro dos primeiros cristãos. Ou seja, Marcos cresceu em um ambiente onde a fé não era teoria, era vida. Mas aqui vem o detalhe interessante. Marcos não foi chamado diretamente por Jesus como os 12. Não existe um momento nos Evangelhos em que Cristo lhe diga: segue-me. Então, de onde vem a sua autoridade? A resposta nos leva a uma figura-chave. São Pedro. A tradição da Igreja, confirmada por autores antigos como Papias, afirma algo muito específico. Marcos foi intérprete de Pedro. Não apenas um discípulo, não apenas um acompanhante, mas alguém que escutava, organizava e transmitia a pregação viva do apóstolo que caminhou com Cristo. Isso muda completamente a perspectiva, porque o Evangelho de Marcos não é simplesmente um texto escrito, é a memória viva de Pedro, estruturada por Marcos. É como se estivéssemos lendo as lembranças de uma testemunha ocular filtradas pela mente de um narrador preciso. E isso explica algo que muitos percebem, mas poucos entendem. O estilo de Marcos é diferente, mais rápido, mais direto, mais urgente. Ele usa constantemente expressões como imediatamente, como se os acontecimentos não pudessem esperar. Não há longos discursos como em Mateus. Não há prólogos teológicos profundos como em João. Marcos vai direto ao ponto, porque o que ele transmite não é apenas informação, é testemunho. Agora surge uma pergunta que quase ninguém faz, mas que é essencial para criar conteúdo com alto engajamento. Se Marcos não foi testemunha direta de tudo, por que o seu Evangelho é considerado o primeiro? Os estudiosos situam sua redação aproximadamente entre os anos 65 e 70 depois de Cristo. Um momento crítico. A perseguição contra os cristãos já havia começado em Roma. O imperador Nero estava no poder e muitos dos apóstolos estavam morrendo. Pedro provavelmente já havia sido martirizado ou estava prestes a ser. E nesse contexto, surge a necessidade urgente de preservar aquilo que até então era transmitido oralmente. Marcos não escreve a partir do conforto. Ele escreve a partir da urgência, da consciência de que, se não fosse colocado por escrito, poderia-se perder. E isso nos leva a uma ideia teológica profunda. O Evangelho não nasce como um livro, nasce como uma pregação viva. Primeiro foi proclamado, depois foi vivido. E, finalmente, foi escrito. Marcos está exatamente nesse ponto de transição. Ele é a ponte entre a voz e o texto, entre a memória e a escritura. E aqui está o detalhe que torna tudo ainda mais poderoso do ponto de vista narrativo. Marcos não tenta embelezar, não tenta suavizar as falhas dos apóstolos. Na verdade, no seu Evangelho,
Pedro aparece muitas vezes de forma profundamente humana, impulsivo, confuso, às vezes até repreendido por Jesus. Por quê? Porque ele não está escrevendo propaganda, ele está escrevendo verdade. E isso é o que dá credibilidade. Agora, a segunda verdade nos leva a algo ainda mais visual, mais simbólico, mais poderoso narrativamente. Porque o símbolo de Marcos é um leão. Se você já viu arte cristã antiga, especialmente em Veneza, deve ter notado uma figura recorrente. Um leão alado, muitas vezes com um livro. Esse é o símbolo de Marcos. E isso não é decorativo, é profundamente teológico. Cada um dos 4 evangelistas tem um símbolo baseado na visão do profeta Ezequiel e do Apocalipse. No caso de Marcos, o leão. E por quê? A resposta está logo no início do seu evangelho. Marcos não começa com o nascimento, não começa com genealogias, ele começa com uma voz que clama no deserto, a voz de João Batista, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Essa frase se conecta diretamente com a profecia de Isaías, e aqui entra o simbolismo. O deserto, na tradição bíblica, é lugar de prova, de silêncio, mas também de revelação. E a voz que ressoa nesse silêncio é forte, penetrante, como o rugido de um leão. O leão não sussurra, o leão anuncia, o leão desperta, e é exatamente isso que o Evangelho de Marcos faz. Não é um texto contemplativo, é um texto que sacode, que irrompe, que obriga você a reagir. Jesus, em Marcos, não é apresentado com longos discursos, mas com ações. Expulsa demônios, cura doentes, enfrenta opositores, tudo acontece rápido, quase sem pausa, como se o reino de Deus estivesse invadindo a história com uma força impossível de ignorar. Por isso o leão. Porque Marcos não apenas conta o que Jesus disse, ele mostra o que Jesus faz. E isso tem uma implicação teológica muito clara. A fé cristã não é apenas uma ideia, é um acontecimento, algo que irrompe na realidade. E aqui existe um ângulo extremamente poderoso para conteúdo no YouTube. E se o Evangelho mais antigo não tenta explicar Jesus para você, mas confrontar você com ele, essa é a essência de Marcos. Mas justamente quando parece que estamos diante de uma história linear, coerente, até mesmo heroica, surge a terceira verdade. E tudo muda de tom, porque Marcos nem sempre foi fiel no caminho. E o que aconteceu gerou um dos conflitos mais fortes dentro da primeira missão cristã. É aqui que a história de São Marcos deixa de ser uma simples biografia e se torna algo muito mais humano, muito mais desconfortável, muito mais real, porque a terceira verdade não fala de sucesso, fala de abandono. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, encontramos um detalhe breve, quase escondido, mas devastador. Durante a primeira viagem missionária, Marcos acompanha 2 gigantes da igreja primitiva, São Paulo e São Barnabé. Tudo parecia ir bem. O evangelho começava a se expandir para além de Jerusalém. As comunidades cresciam, a missão avançava, mas de repente, sem uma explicação clara, Marcos se retira, volta para Jerusalém, abandona a missão. O texto não diz o motivo, e esse silêncio torna a história ainda mais forte. Foi medo, cansaço, pressão, falta de convicção? Não sabemos, mas sabemos a consequência. Algum tempo depois, quando Paulo decide iniciar uma segunda viagem missionária, Barnabé sugere levar Marcos novamente. E aqui acontece algo que poucos imaginam dentro da igreja primitiva. Um conflito, um desacordo tão forte que termina em separação. Paulo não quer levar Marcos, ele o considera pouco confiável. Barnabé, por outro lado, insiste e o resultado é radical. Eles se separam. Paulo segue com Silas, Barnabé parte com Marcos. A missão continua, mas não mais juntos.
Esse momento é brutal do ponto de vista narrativo, porque quebra a ideia de uma comunidade perfeita. Aqui não existe harmonia idealizada, existe tensão, existe julgamento, existem feridas. E aqui aparece uma das verdades mais profundas para conteúdo com alto impacto emocional. A Igreja não começou com pessoas perfeitas, começou com pessoas reais, com conflitos reais, com decisões difíceis. Mas o mais interessante não é a queda de Marcos, é o que acontece depois, porque a história não termina ali. Anos mais tarde, algo muda. Em uma de suas cartas, Paulo menciona novamente Marcos, mas desta vez não com desconfiança, e sim com apreço. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, Paulo escreve: "Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério." Esse pequeno versículo muda tudo. O mesmo Paulo que antes não confiava nele, agora o considera necessário. Isso não é apenas reconciliação, é restauração, é redenção. E é aqui que a teologia se torna profundamente concreta, porque o cristianismo não nega o fracasso, ele o transforma. Marcos caiu, se afastou, provavelmente duvidou, mas não ficou ali. Ele voltou, e não apenas voltou, tornou-se o autor de um dos textos mais influentes de toda a história cristã. Aqui vai uma linha que pode servir como núcleo emocional do vídeo. Deus não chama os perfeitos, Ele aperfeiçoa os chamados. E isso nos leva à quarta verdade, uma das mais misteriosas, mais debatidas e mais fascinantes do ponto de vista narrativo. Porque dentro do Evangelho de Marcos existe uma cena estranha, uma cena que não aparece em nenhum outro evangelho. No momento da prisão de Jesus, no jardim, quando tudo se torna caos, quando os discípulos fogem, surge um personagem, um jovem, sem nome, sem história prévia, sem explicação. O texto no Evangelho de Marcos 14, 51 a 52, diz que esse jovem seguia Jesus envolto apenas em um lençol. E quando tentam capturá-lo, ele solta o pano e foge nu. É uma cena breve, estranha, quase desconfortável, e muitos leitores simplesmente passam por ela. Mas alguns estudiosos levantaram uma hipótese provocadora. E se esse jovem for o próprio Marcos? E se estivermos diante de uma espécie de assinatura oculta do autor dentro do seu próprio relato? Pense bem, não há uma razão evidente para incluir esse detalhe. Não acrescenta diretamente ao desenvolvimento da narrativa. Não tem continuidade. Então, por que está ali? Uma possibilidade é que Marcos esteja dizendo, sem dizer explicitamente, eu estava lá, mas não como um herói, não como um discípulo corajoso, e sim como alguém que também fugiu, que também teve medo, que também abandonou. Isso se encaixa perfeitamente na sua história. Um jovem que ainda não estava pronto, que não compreendia totalmente, que reagiu como muitos de nós teríamos reagido. E se isso for verdade, então o Evangelho de Marcos não é apenas um relato sobre Jesus, é também uma confissão silenciosa, uma memória pessoal, uma história em que o autor não se coloca acima, mas dentro. E isso dá ao texto uma profundidade humana impressionante. Porque, de repente, quem escreve sobre fidelidade sabe o que é falhar. Quem narra o sacrifício sabe o que é fugir. E isso muda completamente a forma como lemos o seu Evangelho. Já não é apenas um documento, é o testemunho de alguém que foi transformado. E aqui existe um ângulo poderoso para a retenção. E se o autor do Evangelho mais antigo também foi um daqueles que fugiram quando tudo desmoronava? Mas a história de Marcos não termina em Jerusalém, nem na sua reconciliação com Paulo, nem sequer na redação do seu Evangelho, porque a quinta verdade nos leva muito mais longe. Nos leva à África, a uma cidade que, naquele tempo, era um dos centros intelectuais mais importantes do mundo antigo.
e onde, segundo a tradição, Marcos plantou algo que mudaria para sempre a história do cristianismo. A história de São Marcos não termina em Jerusalém, nem em Roma, nem sequer nas páginas do seu Evangelho. A quinta verdade nos leva a um lugar inesperado, longe da Terra Santa, longe do epicentro original do cristianismo. Ela nos leva a Alexandria. No século I, Alexandria não era uma cidade qualquer. Era um dos maiores centros intelectuais do mundo antigo, um verdadeiro cruzamento de culturas, filosofias e religiões. Gregos, judeus, egípcios, todos conviviam em um ambiente de intensa atividade intelectual. E é justamente ali que, segundo a tradição da Igreja, Marcos chega como missionário, não como um apóstolo famoso, não como uma figura central, mas como alguém que carrega consigo uma história, a história de Jesus. É aqui que a narrativa ganha uma dimensão completamente diferente. Porque Marcos não apenas escreve, Marcos funda. A ele é atribuída a fundação da Igreja em Alexandria, uma das comunidades cristãs mais antigas e influentes da história. Uma igreja que, com o tempo, se tornaria um pilar do pensamento cristão, especialmente na tradição copta. E aqui está um detalhe que eleva ainda mais o valor dessa história no nível do storytelling. Marcos, aquele que um dia abandonou a missão, acaba liderando uma das missões mais importantes fora de Jerusalém. Não é apenas redenção, é expansão, é multiplicação. A fé que ele recebeu, agora ele transmite. E isso traz uma implicação teológica profunda. O Evangelho não foi feito para ficar em um único lugar. Ele foi feito para se mover, para atravessar fronteiras, para se encarnar em novas culturas. E Marcos se torna instrumento desse movimento. Mas a história não termina com a sua pregação. Segundo a tradição, Marcos morre como mártir em Alexandria. A sua fidelidade final contrasta radicalmente com o seu abandono inicial. O jovem que fugiu agora permanece até o fim. E aqui surge uma das viradas históricas mais fascinantes. Séculos depois, suas relíquias já não permanecem em Alexandria. Elas são levadas para Veneza. E isso não é apenas um detalhe geográfico. Veneza adota Marcos como seu santo padroeiro. O símbolo do leão alado torna-se o emblema de toda a cidade. Ou seja, a identidade de uma das cidades mais icônicas da Europa fica para sempre ligada a um homem que, na juventude, foi considerado pouco confiável. Isso é narrativamente poderoso, porque revela algo que atravessa toda a história bíblica. Deus escreve histórias que os homens jamais imaginariam. Agora, chegamos à sexta verdade, e é aqui que tudo converge. Porque não se trata apenas de quem foi Marcos, mas de como ele escolheu contar a história mais importante de todas. O Evangelho de Marcos tem uma característica que o torna único. Ele não começa com o nascimento de Jesus. Não há relato da infância, não há anjos anunciando aos pastores, não há genealogias. Marcos começa de forma abrupta, com o ministério público de Cristo, com ação, com movimento, com urgência. E isso não é uma omissão acidental, é uma decisão teológica. Marcos não está interessado em construir uma biografia completa. Ele está focado em uma proclamação. Jesus é o Filho de Deus e a sua missão já está em andamento. Desde o primeiro capítulo, tudo se move rapidamente. Jesus aparece, Jesus age, Jesus cura, Jesus confronta. A palavra imediatamente se repete o tempo todo. Não há tempo a perder. Isso cria um ritmo narrativo que, até hoje, parece moderno, quase cinematográfico. Mas por trás desse ritmo existe uma intenção profunda. Marcos quer que o leitor não apenas entenda, mas responda. Porque no seu Evangelho, Jesus não é apresentado como uma figura distante.
Ele é alguém que invade a vida das pessoas, que transforma situações concretas, que exige uma decisão. E aqui surge o núcleo teológico mais forte do Evangelho de Marcos. A identidade de Jesus se revela no caminho até a cruz, diferente de outros evangelhos, onde a glória aparece de forma mais explícita. Em Marcos, o ponto culminante não é um milagre espetacular, é a crucificação. E é justamente nesse momento que acontece algo extraordinário. Um centurião romano, ao ver como Jesus morre, declara: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Esse detalhe é fundamental, porque a confissão mais clara sobre a identidade de Cristo não vem de um discípulo, mas de um estrangeiro, de alguém de fora do povo de Israel. Isso se conecta diretamente com a missão universal da Igreja. O Evangelho não é para poucos, é para todos. E Marcos, aquele que levou a fé até Alexandria, entendeu isso desde o começo. Agora, se reunirmos essas 6 verdades, vemos algo que vai muito além da biografia de um santo. Vemos um padrão, um movimento, um caminho. Primeiro, o mistério. Há um homem que não foi apóstolo, mas escreve o primeiro evangelho. Depois o símbolo, o leão, a voz que desperta no deserto. Em seguida, o conflito, o abandono, a ruptura, o fracasso. Depois o segredo, o jovem que foge, talvez o próprio autor. Então a missão, a Alexandria, a expansão, o martírio e, por fim, a mensagem. Um evangelho que não se detém no começo, mas aponta diretamente para o coração do cristianismo, a cruz. Essa é a história de Marcos, mas também é um convite. Porque, no fundo, a vida dele levanta uma pergunta que continua atual. O que Deus faz com alguém que falha? A resposta não está em uma teoria, está em uma história. A história de um jovem que fugiu, mas voltou, que duvidou, mas perseverou, que não foi escolhido entre os 12, mas acabou dando voz a um dos testemunhos mais poderosos sobre Cristo. E talvez seja por isso que o seu evangelho começa com uma voz no deserto. Porque às vezes Deus não fala a partir dos lugares óbvios. Ele fala de onde menos esperamos, de onde parece não haver nada, de onde alguém decide voltar. E quando essa voz se levanta, ela não sussurra, ela ruge, como um leão. Porque o Evangelho, quando é verdadeiro, não pode ser ignorado. Se essa história de São Marcos fez você refletir, se em algum momento você também sentiu que falhou, que se afastou, que não era suficiente, então este vídeo é para você. Inscreva-se agora, porque aqui não contamos histórias perfeitas. Contamos histórias reais, onde Deus transforma até as quedas em propósito. E me conta nos comentários, você se identifica mais com o Marcos que foge ou com o Marcos que volta?